Aos 91 anos, no dia 13 de junho de 2004, perto das 6 da manhã, morreu um mito do século XX português. Álvaro Cunhal, líder do Comitê Central do PCP de 1942 a 1992. Para a direita foi Fausto, para a esquerda um super-homem, um deus dos proletários. Álvaro Cunhal possuía, como os atores de gênio, a capacidade da transfiguração. O seu segredo não estava, com efeito, no que dizia, mas na maneira como dizia, não na reflexão que despertava, mas na hipnose que gerava. Cunhal estudou no Liceu Pedro Nunes e no Liceu Camões. Em 1931, na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, tem os primeiros contactos com a Liga dos Amigos da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. A partir dessa data, o dirigente vai construir um partido de revolucionários profissionais e vai ser o primeiro desses revolucionários. Viveu clandestino até 1949. É durante este tempo de cárcere que se desenvolve alguma das suas obras literárias e artísticas. Álvaro Cunhal pintou, traduziu algumas obras, escreveu sobre a atualidade do país e redigiu obras de ficção, a mais importante das quais veio a chamar-se Até Amanhã, Camaradas, e foi publicada em 1974, sob o pseudónimo de Manuel Tiago. Aproveita o seu julgamento em maio de 1950 para atacar em tribunal o fascismo. O advogado de defesa foi o seu próprio pai. Assume-se como funcionário do PCP
e tendo como cadastro a honra. As campanhas para a libertação de Cunhal, repetindo-se ciclicamente desde 1953, foram elementos fundamentais para a criação da mitologia de Álvaro Cunhal. É um Cunhal amigo do povo que se forja nesta altura, vítima simbólica de todas as perseguições de Salazar, dedicado, honesto, sério, uma personificação no melhor português do melhor de Portugal. Escreveu Mário de Carvalho. Por nascimento e educação, ele nunca deixará de ser um aristocrata. Por mais que se misture com o povo e aprenda a gostar de sardinhas e tinto do barril, terá sempre um porte de fidalgo. Em 1947 viajou para Belgrado, Moscovo e Paris com o objetivo de reatar as relações com o movimento comunista internacional. O reatamento acontece dentro do quadro da Guerra Fria e o processo estendeu-se até 1948. E olha aquela que foi sem Marcelo. Não sei, se calhar é. Perdeu, não conseguiu escrever. Em 1962, parte para Moscovo, onde vive 4 anos, até se mudar para Paris, cidade onde se mantém até 30 de abril de 1974. Regressa a Lisboa após o fim da ditadura e, a 15 de maio, assume funções no governo como ministro sem pasta. Que é o problema dos territórios submetidos ao domínio colonial português. É conhecida a posição do nosso partido a esse respeito. Entretanto, trata-se de um problema complexo na situação atual e nós procuraremos, dentro dos nossos pontos de vista, juntamente com as outras forças progressistas do nosso país, encontrar uma solução para o imediato. Ou seja, o fim da guerra, a paz, com o reconhecimento do direito dos povos à independência. Álvaro Cunhal elaborou já algum processo de trabalho para os primeiros momentos que a nação vive? Acabo de chegar, sou membro do Partido Comunista Português, é com os meus camaradas que resolvo coletivamente todos os problemas e, portanto, terei a ocasião, junto com os membros do meu partido, de considerar os problemas da atualidade. Qual a sua maior preocupação neste momento? A maior preocupação é que não tenhamos a força bastante para nos sabermos unir, para sabermos unir o movimento das Forças Armadas e o movimento popular e tornar impossível o regresso ao nosso país dos métodos, dos processos que tiranizaram o nosso povo durante mais de quase 50 anos. Eu quero saudar a imprensa portuguesa, livre da censura, livre do fascismo, e de fazer votos para que a imprensa fale de hoje em diante, de 25 de abril em diante, a verdade.
No funeral reuniram-se 250.000 pessoas. Em 1975, nas primeiras eleições pós-25 de Abril, é eleito deputado da Assembleia Constituinte. Foi também membro do Conselho de Estado em 1982, nomeado por Ramalhianos, até 7 de dezembro de 1992. Vasco Polido Valente, a quem Cunhal chamou de escriba reacionário, considerou um chefe brutal e obstinado, um homem de uma fé cega e primária, um político intolerante e violento. Comparou-o mesmo a Salazar, na xenofobia, na rigidez política, no autoritarismo, na insensibilidade ao real e mesmo nas suas inclinações moralizantes, dizendo ser Cunhal o Salazar virado do avesso. A sociedade contemporânea ocidental, pós-Revolução Industrial e depois da publicação no final do século XIX do Capital de Karl Marx, e sobretudo após a Revolução de 17, que formou a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, viveu e ainda vive uma visão dicotómica da realidade, em que, de um lado, as dinâmicas sociais e económicas, sem intervenção do Estado, se opõem a essa outra visão em que o Estado é claramente assumido como órgão de classe e o grande impulsionador dos modos de vida e do desenvolvimento económico. Cunhal foi o líder carismático desse modelo de organização do Estado, em que as dinâmicas de classe são vividas numa leitura do real, em que os operários e trabalhadores têm interesses opostos a patrões e a acionistas. É uma velha tradição que opõe senhores e serviçais, detentores da propriedade, meios de produção e mão de obra, força humana produtiva. Pode-se discutir a visão marxista do mundo e os seus conceitos em que a classe operária é a vanguarda do mundo, a luta de classes o motor da história e o partido e o centralismo democrático o alfa e o ômega das dinâmicas sociais, como de resto se pode e deve discutir o virtuosismo da economia de mercado e a justeza da mão invisível como a grande ferramenta para a saúde económica dos mercados e da sociedade. As dinâmicas no interior do sistema capitalista foram mudando. O grande setor da indústria transformadora foi procurando soluções de maior rentabilidade,
Desenvolvendo processos de automação e computação, o setor dos serviços cresceu e veio ocupar o lugar do primeiro setor da atividade económica nas sociedades do hipercapitalismo. O século XXI nasceu com um país que ultrapassou a velha dicotomia Marx ou Adam Smith. No entanto, no Ocidente, a luta política e os argumentos com que a luta política se desenrola permanecem presos nas asserções do século XIX e numa esquerda-direita suicidária entre si. O facto é que o Oriente, a República Popular da China, com a sua formulação de inegável sucesso, um país, dois sistemas, ultrapassou a velha dicotomia economia planificada ou economia de mercado aberto. No entanto, a luta política em Portugal, liderada por Cunhal e depois por todos os outros depois dele, na versão da esquerda, não conseguiram integrar essa nova e pungente realidade e a direita portuguesa e europeia também não. Um mundo para além da luta de classes que já não se revê nessa visão de proletários todo mundo univos e que ousa ter palavras de ordem como enriquecer é glorioso e que é simultaneamente uma economia planificada e uma economia aberta. Ainda não foi, à data de hoje, 2023, integrado na teoria política do Ocidente.
Álvaro Cunhal viveu a luta política ainda em terrenos do classicismo da luta de classes. Foi amado e seguido por milhares de homens e mulheres. O seu partido continua e a sua memória também. Era tão lindo, abra os olhos e vamos para frente. Eu já estou a planear. Partido Comunista, marxista-leninista. Partido Comunista, marxista-leninista. Partido Comunista, marxista-leninista.